Não sou, vê lá, hein? Anúncio contratado. Eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender em bares, festas, praias, piscinas, pérgolas. Pérgolas, espécie de galeria para passear, terraço coberto. E bem à vista, exibo esta etiqueta global no corpo que desiste de ser veste e sandália de uma essência tão viva, independente, que moda ou suborno algum a compromete. Em 2003, a gente ficou circulando com o Cordel Encorpado e o Nessa Onda Que Eu Vou. Mas, no final de 2003, nós fomos convidados pela Cássia Navas para fazer uma residência cênica na Oficina Cultural Oswald de Andrade, que culminou no espetáculo Corpoemas. Nessa residência, a gente começou a trabalhar alguns poemas do livro Corpo, do Carlos Drummond de Andrade. E eu musiquei alguns poemas do Drummond e eu canto ao vivo esses poemas enquanto os bailarinos dançam. Esse pintor sabe o corpo feminino e seus possíveis, de linha e de volume reinventado, sabe a melodia do corpo em variações entrecruzadas. E as ideias foram surgindo até que a gente imaginou que poderia entrar em cena um músico para tocar ao vivo para a gente. Imediatamente lembramos do nosso amigo, do queridíssimo Edson X, que é um baterista e produtor musical de primeira linha, e ele topou fazer a trilha sonora original do espetáculo e, além disso, tocar em cena. Eu comecei já faz um tempo aí uma parceria com o Sérgio Rocha, e o nosso primeiro espetáculo foi o Corpoemas, assim, que é um espetáculo que é maravilhoso. A trilha original, além da trilha que era gravada, tinha também uma interação com a bateria acústica durante o espetáculo. Tanto junto com a trilha gravada, como a bateria sozinha. Então, foi assim, para mim, foi estreia para mim assim com chave de ouro. Em Corpoemas, a gente chegou nesse lugar e nos estabelecemos como essa companhia que tratava o hibridismo, a interdisciplinaridade e se comunicar diretamente com o público de todas as maneiras possíveis. E eu lembro que eu me apaixonei assim na hora que eu vi o espetáculo, primeiro porque a cor é maravilhosa do espetáculo, é meio esverdeada e aquilo me chamou atenção profundamente. E depois tinha a sensibilidade de ser o Drummond, poemas do Carlos Drummond de Andrade, que dispensa qualquer comentário, né? E aí tem uma cena deles que ela coloca os pés em cima dos pés dele e eles dançam como se fossem bonecos, mas é uma brincadeira de criança. E aquilo me levou muito longe, assim, para os meus, sei lá, 5, 6 anos de idade. Eu não imaginava o que ia acontecer, provavelmente o Sérgio também não. Quando eu enviei algumas músicas, provavelmente até ele ficou assim, cara, puxa vida, eu não estava imaginando isso, mas quando ele adaptou para o espetáculo e entendeu como que aquilo ia conversar com alguns poemas, fechou de uma maneira tão bela que foi surpreendente para nós também. Nessa residência foi feito workshops, então o Júlio Romero deu aulas de teatro, o Ari Buccioni deu aula de iluminação, o Sérgio deu aula de percussão corporal e movimento e o Mauro Schneider deu aula de contemporâneo. E criamos o Corpoemas, que também foi outro trabalho divino, onde eu pude até expressar um pouquinho do meu lado desenhista, que eu desenho um pouco em cena, que eu desenhava a Cláudia em cena, enquanto ela dançava numa sombra chinesa. E foi outro momento também muito maravilhoso. No terceiro espetáculo da companhia, a gente reforçou, a gente chegou nesse lugar onde o hibridismo das nossas técnicas, ele se consolidou.
ele se fez presente definitivamente. Andorinhas copulam no voo. Mas o mais engraçado é que teve um desses espetáculos aí nessas casas de cultura, aí nos céus, que foi sensacional, estava lotado, e aí eu terminei de fazer a minha parte, assim, eu levantei, cara, só vi assim, de gente aplaudindo o solo, né? Eu não consegui nem falar a frase direito, né? Eu esperei o pessoal aplaudir para falar o mundo não é o que pensamos. E eu não sou um baterista de fazer solo, né?